mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Efésios, lá no capítulo 6, mas eu vou começar a ler a partir do versículo 10. A palavra fala assim: a partir do capítulo 10, irmãos, fala sobre a armadura de Deus. Em algumas Bíblias está escrito assim, em outras estão a armadura do cristão. Então eu vou começar a ler a partir do versículo 10, que a palavra fala assim: Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com todas as armaduras que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada, que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. No versículo 19, está escrito assim: E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia, portanto orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Aqui foi quando Paulo escreveu e Paulo estava preso. Aqui, irmãos, fala sobre a armadura de Deus. Por que Deus pediu que eu pregasse essa palavra e lesse para vocês do capítulo 10 até o capítulo 19? Porque nós precisamos entender que a nossa luta maior ela é 100% espiritual. E tem hora que a gente esquece um pouco disso e você olha as circunstâncias e olha muito para as pessoas que estão sendo usadas por Satanás para atacar você. Quando nós começamos a analisar os heróis da Bíblia, os grandes vencedores, aqueles que conseguiram passar pelas provações e foram aprovados por Deus, nós entendemos que os demônios, o diabo, ele domina. E principalmente ele domina a nossa herança. Você pode observar que para todos eles receberem aquilo que era deles por direito, tiveram que passar por luta. Porque os demônios foram lá e dominaram a herança do povo de Deus, que é isso que eles fazem. Eles cuidam daquilo que é nosso. Para que a gente não venha tomar posse daquilo que nos pertence. Para que Deus não venha usar a nossa vida nessa terra. Para que Deus não seja glorificado na nossa história. Tem pessoas que não vão conseguir atingir o ápice mesmo da herança que Deus tem para ela, porque ela vai desistir, ela vai ter amor ao pecado, ela não vai querer saber de obediência, de renúncia. Então ela vai caminhar por um outro caminho que é mais fácil, as portas são largas, ela vai por aquele caminho que para ela é mais confortável. Mas tem pessoas que são as verdadeiras igrejas de Cristo, que vai se posicionar, que vai renunciar, que vai querer ter uma vida com Deus e a gente vai querer a nossa promessa, que é a nossa herança. Então, a herança que Deus lança na minha vida e na sua vida, os demônios já sabem. Algumas coisas eles já sabem, o que Deus projetou para a nossa história. Só que a nossa herança fica na mão do inimigo. Quando você ouve assim, o reino de Deus é ganho à força, é através da força da oração, do jejum, que são as armaduras de Deus que eu li para você agora, porque a nossa luta é contra o plano espiritual maligno, e nós precisamos usar a armadura de Deus para que nós possamos tomar posse daquilo que é nosso. Porque os demônios estão segurando aquilo que é da gente. Ele está cuidando para que nós não possamos chegar perto e nem possuir aquilo que nos pertence.
Então a batalha ela é acirrada e às vezes demora anos, porque ele fica anos segurando determinadas situações para que você não venha atingir aquilo que Deus tem para sua vida. Então, isso é em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, ele faz isso. Quando nós analisamos a história, vamos pegar uma história, por exemplo. Quando Golias ele estava confrontando Davi, ele estava tomando posse da herança de Davi. Davi era o guerreiro do povo de Deus ali, que tinha a unção de Deus, que ia ser rei, que tinha que ser reverenciado. As pessoas tinham que temer Davi, que era servo de Deus. Mas a fama estava todinha em Golias, que era um homem enorme, tinha 3 metros de altura, era muito forte. Mas Davi sabia a vida que ele tinha com o Senhor. E ele vai no nome de Deus, confronta aquele gigante, ele luta porque ganha força, Deus derruba aquele gigante e coloca a honra que é dele nas mãos dele. Aí ele começa a ficar extremamente famoso, começam a falar que ele matou muitos. Mas o trono dele também, apesar de Deus ter colocado lá, foi escolhido pelo povo. Foi escolhido pelo povo. E Saul estava com o coração voltado para a ganância que os demônios estavam colocando nele. Deus até permite que o demônio entre nele depois, ele fica totalmente atormentado. Mas ele também estava sendo usado ali, manipulado e segurando uma herança que era de Davi. E ele começa a perseguir Davi, querendo matar, e Davi fica acuado, ele fica numa situação difícil. Ele passa uma boa parte do processo, sabe, correndo, fugindo de Saul. E assim existem várias outras histórias que, se você analisar, os demônios dominaram. José, por exemplo, foi retido, foi arrancado de José através dos irmãos o direito dele de ser filho, o direito dele estar com o pai, o direito dele ser honrado pelo pai diante da tribo, que era a tribo de Jacó. Os irmãos não queriam ele ali, a inveja dominou. Aí o que Satanás fez? Fez com que ele fosse lançado lá no Egito. E lá no Egito ele ficou escravo. Até Deus chegar lá, arrebentar o cativeiro, tirar ele da escravidão, colocar ele como governador. Houve uma batalha, ganhou a força. 13 anos na provação. E assim inúmeras outras situações acontecem na nossa vida no dia de hoje, como aconteceram com os antepassados. Como os muitos que passaram. Aí, se você for olhar a história de Abraão, Sara, dentro da precipitação dela, o que os demônios fizeram? Falaram, vamos dominar essa história aqui. Ela está insegura com a idade dela, ela já acha mesmo que não vai ter filho. Aí, dentro da incredulidade dela, que são as legalidades muitas vezes que a gente dá, o que acontece? O demônio vem e começa a colocar coisas na cabeça dela. Gerou uma ansiedade ali, e dentro da ansiedade veio a precipitação. Ela falou, não, vou colocar, então, Abraão para se deitar com a escrava egípcia. E teve um menino ali. O que os demônios fizeram? Ficaram segurando aquela situação. A honra era para ser de Sara. Foi colocada na mão de Agar. Aí Deus teve que chegar, porque Abraão era pai da fé. Deus fez ali, movido pela fé de Abraão. E Deus foi lá, honrou a palavra dele, conseguiu, sabe, trazer Agar para a presença dele, porque Deus vai entrando com a libertação, mas isso demora tempo, irmãos. Isso vai tempo, isso vai desgaste, porque tudo aquilo que é nosso pode estar na mão de uma outra pessoa. Nós temos que batalhar e guerrear, porque a nossa herança fica na mão do diabo. Ele está usando alguém para segurar aquilo que é nosso. E chegou uma hora que Deus mesmo falou, não, manda ela embora, eu vou cuidar dela e vou cuidar do menino. E assim Deus fez e mandou Ismael embora. Para que aquilo que era de Sara, para que o trono que era de Sara, a herança que era de Sara, viesse a acontecer e de Abraão também. Para que a história de Deus não fosse mexida mais. E muitas vezes nós caminhamos dessa forma. Você está num cenário, você está vivendo determinadas coisas, você está passando por determinadas situações, e que você está vendo a sua herança na mão do inimigo e você não entende. Aí você quer desistir. Você quer parar. Você não aguenta mais.
Você já está esgotado, porque é uma batalha. É uma batalha constante até você vencer a guerra. Só que quando Deus determina que aquilo é nosso, já está liberado no plano espiritual, irmãos. Que é a falta de entendimento que as pessoas têm também é isso. Se Deus falou que é seu, se Deus deu para você, faz parte da sua história, do seu cenário, não tem demônio que vai dominar isso por muito tempo. Pode passar um tempo bom aí, que você talvez não esteja vendo nada, mas Deus vai fazer aquilo se concretizar. Deus vai colocar nas tuas mãos aquilo que é seu por direito. Mas os demônios ficam segurando. Uma coisa que o demônio faz muito é o seguinte: Deus tem um casamento para você abençoadíssimo. Satanás coloca um adepto dele, às vezes tem até semelhança no comportamento, às vezes tem semelhança física com aquilo que Deus vai te dar. E você se ilude com aquele prato de lentilha e você se casa com alguém que não foi projetado por Deus para a sua história. Ele engole anos da sua vida num relacionamento amaldiçoado. Porque aquilo não era de Deus para você. Ele é mestre para fazer isso. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa televisão da cidade aqui local, onde eu moro, e eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa televisão. Só passei nervoso e raiva. Mas adquiriu experiência para mim. Mas foi um prato de lentilha que Satanás passou e entregou nas minhas mãos. Eu não tinha Deus na minha vida naquela época. Por que eles fizeram isso? Para me levar para o mundo, para me levar para coisas seculares, para tirar o propósito que Deus tinha na minha vida, porque eu tinha que gravar vídeos mais para frente, que é o que eu faço hoje. Então, lá atrás, eles tentaram me desviar, fazendo com que eu fizesse filmagens com outros propósitos. Eu ensinava artesanato, falava um pouco sobre cultura, não tinha nada de pornografia, nada vulgar nesse sentido. Mas estava me desviando do propósito de Deus. Então, tudo aquilo que ele faz no sentido de desviar a mente do ser humano, dominar a mente daquela pessoa, para que ela não venha querer Deus, não necessite de Deus, ou por mais perrengue que ela passe na vida dela, ele incute na cabeça daquela pessoa que a pessoa é merecedora daquele sofrimento, que a vida dela nunca vai mudar. E assim ele vai fazendo trajetos e desviando a pessoa do caminho. Só que Deus, ele tem as estratégias dele para ir lá e resgatar tanto a nossa vida e quanto aquilo que é nosso. Então você não pode desesperar. Às vezes você está vendo aí a pessoa que Deus projetou para sua história, pode ser seu esposo, seu marido na mão de outra pessoa, ou seus filhos confinados aí numa situação de escravidão, às vezes com drogas, às vezes um relacionamento amaldiçoado, às vezes com crimes, e você não consegue tirar. E aí você fala: oro tanto, jejuo tanto, renuncio tanto, e não consigo resgatar a minha herança, não consigo trazer para mim aquilo que é meu. Por quê? Porque o demônio, ele cuida daquilo que é nosso, que é justamente para você não tomar posse, para que eu não venha tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Então a batalha se torna acirrada porque eu li para você na palavra aqui. Existem os demônios que ficam vagando na parte superior aqui da terra, eles ficam no ar aqui, ouvindo o que a gente fala, observando a nossa vida, tentando nos ceifar. Quando ele não consegue tocar na gente porque Deus não deixa, ele vai tocar em quem está próximo, para tentar desviar você do caminho, para te machucar com palavras, com gestos, com atitudes. E qual que é o nosso posicionamento? Continuar orando, confiando, jejuando, sabendo que Deus uma hora vai reverter a situação, porque Deus conhece nosso limite, ele sabe quando a gente não aguenta mais. E entender que Deus tem capacidade de saquear o inferno para te dar vitória. Então ele manda falar para você, diante de toda essa explicação que eu estou te dando, que você está questionando com Deus, por que tanto tempo? Por que tudo é difícil? Vai ser difícil, irmãos, não tem como. O plano espiritual, ele é vivo. Jesus, ele está vivo, os anjos de Deus são vivos, os demônios também vivem. Quem dera se a gente vivesse aqui só pela luz de Deus e não tivesse escuridão nenhuma nesse lugar, o mundo seria totalmente diferente. Cada um ia se conformar com a sua herança, cada um ia se conformar com a sua promessa, cada um ia lutar, sabe, pelas coisas que Deus tinha prometido, pelos seus interesses, não ia ficar preocupado com a vida do outro. Por que existe tanta discórdia, tanta inveja, tanta competição, tanta matança, homem matando homens, e assim vai?
tantos maus tratos aos animais, crianças sofrendo, idosos sofrendo, porque existe o plano espiritual maligno. Não é a culpa de Deus, é a falta da ausência da presença de Deus ali. O que está faltando ali é a falta da presença de Deus, não da ausência da presença dele, que faz com que haja escuridão naquele lugar. Então, todo lugar que você vê que está escuro, não tem a presença de Deus ali. Por algum motivo, Deus não está habitando naquele lugar. Mas eles arrumam meios de atingir. E nós temos que ter sabedoria, uma vez que estamos nessa terra, nesse plano, vivendo essa situação, vamos nos apegar ao Deus que nós servimos. Se o reino ganha força, então eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Eu quero toda a minha restituição financeira de volta, eu quero meu casamento restituído, eu quero a cura da minha filha, do meu filho, daquele que eu amo, eu quero a minha cura. Eu quero a minha vida ministerial de pé. E assim a gente vai batalhando. Então não desista, porque grandes conquistas que eu tive na minha vida, irmãos, foi baseado nas armaduras de Deus, porque a minha batalha maior é espiritual, como a de todo mundo. Então eu tive sabedoria diante de muitas situações de buscar em Deus uma solução que ninguém nessa terra me daria, a não ser Ele. Porque eu estava lutando com demônios, principalmente quando atingiu a minha saúde. Então eu precisava e preciso até hoje buscar no Senhor, buscar sabedoria, entendimento, que eu não nasci sabendo. Vou passar muitos anos, sei lá, talvez, ou eu morra antes, morra logo. Mas o período que eu fiquei aqui buscando e aprendendo. Se eu viver muito tempo, vou viver muito tempo ainda buscando e aprendendo. Não vou sair daqui sabendo tudo. Mas a gente precisa ter sabedoria e buscar em Deus essa sabedoria para que a gente possa vencer as batalhas. Só que Deus manda falar para você, não desista, porque o reino ele ganha força. Você vai ganhar as coisas de Deus através de batalhas. São batalhas espirituais que você vai ter que enfrentar. Porque a sua luta é 100% espiritual. E você precisa mudar o seu padrão de pensamento. Parar de achar que você está esquecido. Que é isso que os demônios querem que você acredite. Ah, você está esquecido. Deus não vai fazer. Deus não existe. Chega uma hora que a luta é tanta que chega uma hora que você começa até a questionar a existência do Senhor. Então acalma o teu coração. Porque Deus manda dizer para você, eu vou saquear o inferno para poder colocar na sua mão aquilo que é seu por direito. Porque enquanto você ora, enquanto você crê em Deus e você se posiciona, você está sendo protegido por Deus, tendo livramento, você está sendo cuidado por Ele. E através das tuas orações, você está tendo conexão com o céu. E através da sua conexão com Deus, você está tendo vitória. Você não está vendo algumas batalhas que estão acontecendo no plano espiritual, mas elas estão acontecendo para que você venha ter vitória, para que você venha alcançar os seus objetivos. Então não abra mão de forma alguma daquilo que você tem atravessado com o Senhor. Pode demorar o tempo que for, mas Deus move céu e terra para poder te dar vitória. E Deus manda falar para você, estou saqueando o inferno por esses dias para colocar na sua mão uma promessa, uma herança que te pertence. Que Deus sabe que você sozinho não consegue, mas você acreditando, mantendo a fé e o seu posicionamento, você vai comer do melhor dessa terra. Então não desanime. E libere perdão para quem te feriu, para quem te magoou, porque tem um demônio usando aquela pessoa, tem um demônio usando a boca daquela pessoa. A maneira dela falar, a maneira dela agir para atingir você. E você tem que ter sabedoria. Quando nós nos centramos e quando nós temos a convicção de que o plano espiritual ele está regendo tudo, você desconsidera a pessoa, é como se fosse uma marionete, é um boneco ali falando. A pilha demoníaca entrou e agora o boneco está falando. É mais ou menos isso. É uma marionete usado por Satanás. O que você tem que fazer? Buscar em Deus a sabedoria. Tem pessoas dominadas por Satanás que são extremamente violentas. Tem hora que Deus afasta, nós não temos condições de conviver. Mas aquilo que é para a gente conviver, Deus te dá sabedoria para que você venha lidar com as situações e Deus entra com a libertação. Porque é uma ordem que Deus dá, os demônios têm que sair. Mas Deus tem o tempo certo também para dar essa ordem. Deus tem o tempo certo para lançar uma palavra na minha vida e na sua vida e trazer cura para a gente em questão de segundos. Em questão, sabe, de milésimo de segundos. Inúmeras vezes Deus me libertou dessa forma. Inúmeras vezes. Eu falava, Senhor, é uma palavra do Senhor lançada na minha vida. Isso acaba hoje. Ele falava, ainda não é o momento. No momento certo eu vou lançar a palavra. No momento certo eu vou cortar esse elo. No momento certo eu vou afastar. No momento certo eu vou te curar.
No momento certo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele fazia. Mas tem um momento certo dele fazer as coisas. Então não se desespera com nada, porque Deus manda dizer para você, vai ter uma guerra no plano espiritual. Você vai sentir isso nesse plano material que você está vivendo. Você vai ver que Deus está entrando para saquear o inferno. Ele vai saquear o inferno para colocar uma grande herança na sua mão. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Porque Deus não se agrada dos covardes. Deus se agrada daqueles que são valentes. E nós precisamos permanecer, persistir e prevalecer diante das lutas, porque nós precisamos vencer a guerra. Batalhas vão existir inúmeras. Só que Deus manda falar para você, eu vou saquear o inferno para colocar uma herança na sua mão. E você nunca mais vai sofrer por essa causa, porque uma vez que os demônios saírem e largarem, nunca mais dominarão isso daí. Então vale a pena você lutar. Quando você tiver de posse de vitória, você vai agradecer ao Senhor por Ele não ter deixado você desistir. Tem hora que Deus fica repetindo as coisas, e Ele repete por anos. Ele fala que vai fazer, Ele fala que está chegando, para você não desistir. Porque senão você desiste no meio do caminho. E a tendência nossa é desistir, porque é muito difícil para o ser humano passar muito tempo sofrendo. E muito tempo numa batalha que não está dando resultado. Chega uma hora que a gente desiste. Mas Ele manda a gente persistir, porque Ele conhece o plano espiritual. Os demônios são terríveis. São milhares de demônios, não é um só. Então demora um tempo para Ele poder destruir tudo isso. São castas de demônio. Então Ele precisa, né? Tem os principados, tem um monte de coisas. Eles são extremamente organizados. Então nós precisamos nos organizar diante de Deus, mudar o nosso padrão, o nosso coração, que ele é enganoso, que é a nossa mente, mudar totalmente, que a mudança começa de dentro para fora, para que as coisas daqui comecem a fluir. Então acreditar nas promessas, pensar positivo, tomar posse da sua herança. Se Deus me deu, é meu, acabou. Deus vai saquear o inferno e vai trazer. Deus vai tirar da mão, seja de quem for que esteja dominando, e vai trazer para minha vida. E assim ele vai agindo. Tá chegando aí para você uma herança, porque Deus está chegando com o exército dele para guerrear a seu favor, para te trazer, sabe, colocar o seu direito nas suas mãos, para trazer o seu direito. E você precisa confiar em Deus, porque agora é Deus que vai entrar no inferno para saquear aquilo lá, para poder arrancar de uma vez por todas aquilo que está te fazendo chorar, aquilo que está te trazendo tristeza. E você precisa confiar em Deus. Então caminhe a partir de hoje, sabendo que todas as pessoas que atravessaram o seu caminho, pode ter sido seu irmão, sua mãe, seu pai, o seu namorado, o seu marido, eu não sei quem te feriu, a sua melhor amiga, está sendo usado pelo plano espiritual, a sua guerra é espiritual. Então tenha sabedoria espiritual para você vencer essas batalhas. Porque da forma carnal você não vai conseguir vencer. Reclamando, batendo boca, querendo se vingar da pessoa, você está entrando na onda de Satanás, você está saindo da luz e entrando nas trevas. Quando você está centrado em Deus, você fala, não, o Senhor vai agir nisso daqui, eu não posso mais. Eu só consigo até aqui, Senhor, daqui para frente é o Senhor que vai fazer. Aí Deus começa a trabalhar no impossível para fazer aquilo se tornar possível, para que você venha usufruir disso. Então Deus manda dizer para você, estou entrando para saquear o inferno, para colocar na sua mão aquilo que é teu. E você precisa acreditar, tá? Depois reflita sobre essa palavra lá, porque essa palavra em Efésios 6, do 10 ao 20, não é para a gente ficar lendo toda hora. Você vai ler para ter entendimento, mas você tem que colocar em prática o que está escrito aqui. Você tem que colocar em prática, para que você possa vencer as batalhas espirituais, para que você possa avançar, porque senão você vai ficar estagnado no meio do caminho. Tá? E Satanás vem e ele domina, irmãos. Ele domina, ele tira a saúde, ele faz tudo. Quando a gente analisa a história de Jó, o que os demônios fizeram? Arrancaram tudo de Jó, pegaram a herança dele todinho e tomaram conta. Mataram os filhos, pegaram todo o gado que ele tinha, a terra que ele tinha, Deus permitiu. Mas é uma história de ensinamento pra gente. Foram lá, devastaram tudo. Só ficou a mulher lá e os 3 amigos. A mulher que não tinha muita fé em Deus e os 3 amigos também que não estavam tão firmes assim. Para justamente fazer com que Jó caísse. E Jó não caiu. Jó venceu. Ele conquistou a força, o reino, e ele teve tudo de volta. Quando Deus chegou com a restituição, foi algo surreal. Viveu mais anos ainda. Deus foi lá, colocou toda a herança dele de volta, deu dupla honra, foi duplicado aquilo ali, já tinha muito, ficou com muito mais. Deus ainda deu mais filhos para ele. Teve as 3 meninas mais bonitas daquela região. E aí, sabe, Deus foi restituindo, porque Deus tem capacidade de fazer isso. Então, aquilo que é herança nossa,
pode até ter tirado, ter levado, mas Deus tem capacidade de chegar e de restituir. Só que os demônios ficam tomando conta da nossa herança, eles ficam segurando para que a gente não venha tomar posse e não venha adquirir. Por isso que quando Deus lança uma bênção na vida de alguém e alguém não toma posse, quem está tomando posse é o inimigo. Deus fala, vou fazer tal coisa, vou restaurar tal coisa. A pessoa fala, não vou acreditar nisso não, já ouvi isso tantas vezes, para que eu vou tomar posse disso daí? O inimigo vai lá e toma conta. Fica na mão do inimigo. E aí ele prospera os adeptos dele. E você fica numa situação difícil, porque você abriu mão da sua herança. Nós estamos numa guerra constante, irmãos. Não tem como. Então, levante a tua cabeça, toma posse da sua vitória, pega o projeto de novo nas suas mãos, sabe? Não tenha preguiça, confia no trabalhar de Deus e deixa Deus agir. Porque Deus vai te surpreender por esses dias. Ele vai saquear o inferno para colocar na sua mão aquilo que é seu por direito. A sua herança vai vir para você. Mas você precisa batalhar, você precisa confiar e crer, tá? Daqui a pouco você vai ter um grande testemunho para contar e você vai ver que esse sofrimento nunca mais vai existir na sua história. Porque Deus vai chegar com a restauração, isso não vai existir mais. Mas nós precisamos passar pelo processo. E não tem como. Temos que guerrear mesmo, temos que buscar mesmo, acreditar mesmo, lutar todo dia com a nossa santificação para que a gente venha ter vitória. Tá? Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos por essa palavra, Senhor, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de sabedoria. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, operar o impossível. Que o Senhor vá, sabe, destravar todas as portas do inferno para tirar aquilo que é nosso, que está no domínio dos demônios, para que possa vir para as nossas mãos. Que o Senhor entregue nas nossas mãos os nossos direitos. Que o Senhor faça a tua justiça nessa terra. Que o Senhor venha valorizar o esforço do teu povo. Que o Senhor venha reconhecer a espera de cada um. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo de uma forma sobrenatural. Para que o teu nome seja glorificado na nossa história. E nós agradecemos no nome de Jesus. Irmãos, sabe o que tem poder? Tudo que é falado no nome de Jesus. A oração começa com Deus e termina no nome de Jesus. Aprenda a usar o nome de Jesus em tudo que você for fazer. Porque é dele que provém o poder. Deus já escreveu isso lá na palavra. Então não desista de orar, não abra mão dos projetos que Deus tem para sua vida, dos planos que Deus já traçou para sua história, porque não vale a pena. Vai ser uma vida sem sentido, uma vida na escuridão, que você vai lamentar depois. É melhor você pagar o preço e você comer do melhor dessa terra do que você viver frustrado e quebrando a cabeça, querendo fazer as coisas do seu jeito. Então aprenda, você está numa batalha espiritual constante. É 100% luta espiritual e você precisa ter sabedoria para caminhar. E aquilo que é seu, não tem demônio no inferno, não tem ninguém nessa terra que tome o seu direito. Deus manda dizer para você, a sua herança já está liberada. É só questão de tempo para chegar nas suas mãos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.